Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa? Então, vocês vão abrir o livro, vou compartilhar aí com vocês. Abra um livro de língua portuguesa. Vamos ver aí a página. Paramos na letra C. O texto tem relação mais direta com o título da unidade. No seu questão. No início da unidade, dessa unidade, na página 124. Não gaste em vão o seu tostão, certo? Logo nós fizemos a leitura do texto 1, que é procura-se um equilibrista, né? São coisas aí reais, né, para as pessoas, certo? Ninguém consegue construir ilhas de poesia, escalar nuvens a redigir, certo? No próximo aí nós temos um anúncio, né? Alugam-se apartamentos, texto 2. Então, aqui fala o que tem nesse apartamento, certo? Temos o contato e depois o valor. O aluguel custa 600, mais condomínio e IPTU. Então, nessa página 135, está falando assim: qual texto tem relação direta com o título Não gaste em vão o seu tostão? A palavra gaste vem de gastar, né? Do verbo gastar. E tostão? Embaixo nós temos aí o que é um tostão. A palavra tostão, que faz parte do título da unidade, é usada hoje em dia como forma de se referir a dinheiro. Então, vocês vão grifar aí que tostão se refere a dinheiro. Mas você sabia que realmente existia uma moeda chamada tostão? A palavra vem do italiano testone, que significa cabeça grande. Então, grifem aí. E deu nome a uma antiga moeda do século XIII, que tinha em um dos lados o rosto do rei, certo? Então, no Brasil, os primeiros tostões não tinham nenhum retrato, somente o brasão da família imperial. Foi no período da República, em 1918, que o tostão se popularizou com esse nome e estampou na moeda o retrato de uma mulher, como forma de representar a própria República, que é o que nós estamos vendo aí. Então, qual dos dois textos tem uma relação mais direta? Então, aqui, nós vimos que é o texto 2, pois se refere a um aluguel, né? A um aluguel, não é isso que está falando lá no texto 2? A um aluguel. Seria o valor a ser pago ou gasto, né? De R$600, mais IPTU e condomínio, ok? Então, seria aí o texto 2, certo? Então, vocês vão pausando o vídeo para vocês poderem completar aí a informação, tá? A interação nós não iremos fazer, tá? Nesse momento. Então, nós vamos passar lá para a página 140. 140, nós vamos construir conhecimento. Então, vocês vão colocar a data de hoje,
tá? Coloquem a data aí. Hoje é dia 23 de 11 de 2020, ok? Então, construindo conhecimentos. Vocês já conhecem a história do João e o pé de feijão? Acredito que sim. Então, vamos ler alguns trechos a seguir. Aqui nós temos João e o pé de feijão. Era uma vez uma mulher viúva, muito pobre, que morava com seu único filho, em um casebre afastado da cidade. Conforme o menino crescia, a boa senhora ia gastando suas economias, até que restou apenas uma vaquinha no fundo do quintal. A mulher vendia o leite da vaca e, com o pouco dinheiro que lucrava, sustentava a casa. Até que certo dia, a vaca simplesmente parou de dar leite. Não havia mais como se sustentar. A mulher foi ficando desanimada, até adoecer. Não viu outra saída a não ser vender a vaquinha. Chamou seu filho já crescido e ordenou: João, leve nossa vaca até a cidade e a venda por um bom dinheiro. Assim poderemos comer por mais um bom tempo. Então vocês vão marcar aí. Esse conto começa com a expressão era uma vez. Em que textos essa expressão costuma aparecer? Nós trabalhamos, inclusive o nosso projeto, né? Veio aí com essa expressão, certo? Será que é nos diários? Nós fizemos diário? Não. Das notícias? Nas propagandas ou nos contos de fada? Né? Nós trabalhamos aí, nos contos de fada. Nós vemos sempre, era uma vez, certa vez, uma bela manhã, num belo dia, né? Então, de acordo com o texto que você leu, vocês irão escrever 3 características que imagina para a mulher. Como era a mulher? Vocês vão dar aí 3 características para ela, tá? Dá até para olhar aí na imagem. Como é essa mulher? Lá fala que ela era o quê? Que ela estava ficando desanimada até adoecer. Então, ela era doente. O que mais que fala? Que a mulher, ela era viúva. Então, são aí características, tá bom? Viúva, doente. E se ela queria vender a vaca? Por quê? Ela tinha pouco dinheiro. Então, ela era pobre também. Então, são as características. Quais são as características do João? Então, o João, aí o menino crescia, conforme o menino crescia, a boa senhora ia gastando suas economias. Então, o João, se ele crescia, ele era um menino pequeno, certo? O João era um menino também. Se ela pediu para ele levar a vaca, o que que o João fez? Ele levou, né? Então, ele era, além de pequeno, ele era obediente. O que mais? E ele era muito prestativo, porque ele ajudava essa senhora, né? Então, vocês vão colocar aí essas características. E a vaca? O que que a vaca faz? Ela é uma vaca leiteira, se ela dá leite, ela é a leiteira. O que que essa vaca tem? Manchas, né? Pelo corpo. E é uma vaca pequena, ok? Então, são as características. E a casa? É um casebre aí, né? Então, se é um casebre, quer dizer, é uma casa pequena, uma casa simples, né? Velha, né? Nós vemos aí que é uma casa velha, ok? Na número 2, por que a vaca era tão importante para a família de João? Por que que a vaca era importante? O que que a vaca iria trazer? Eles vendendo a vaca, eles iriam ter dinheiro, né, para poder comprar alimento. Então, a vaca era muito importante, né? Ok? Então, vocês vão escrever aí. Vão ler. Leia mais um trecho da história João e o pé de feijão.
Então, João saiu de casa guiando a vaca pela estrada. No meio do caminho, encontrou um vendedor ambulante com os feijões coloridos, brilhantes e vistosos, que dizia serem feijões encantados. João ficou maravilhado e ofereceu a vaca em troca dos feijões. O vendedor aceitou na hora. João não voltou para casa. João voltou para casa todo feliz, mostrando para mim um bom negócio que fizera. Será que havia feito um bom negócio? Naquele momento da compra dos feijões. Então, vocês vão observar a frase e destaque do texto e reescrever trocando a palavra feijões, palavra sementes. Então, onde aparecer feijões, vocês irão escrever sementes, mas tem que copiar toda a frase. No meio do caminho, encontrou um vendedor, ok? Até encantados. E trocar a palavra feijões por sementes. Então, quando vocês trocam o substantivo feijões por sementes, o que aconteceu com todas as outras palavras que acompanhavam? Será que as palavras... Olha lá, no meio do caminho encontrou um vendedor ambulante com uns sementes? Não, né? Então, aqui vai ser trocado por umas sementes coloridas. Então, no meio do caminho encontrou um vendedor com umas sementes coloridas, brilhantes e vistosas, né? Que dizia serem sementes encantadas. Então, o que aconteceu com as palavras? As palavras, elas vão sair do masculino e passar para o feminino, ok? Então, vocês vão escrever aí. Sai do masculino e passa para o feminino por causa da palavra sementes, tá? Complete a frase a seguir usando as palavras feminino e masculino. Então, a palavra feijões é um substantivo masculino. E sementes é um substantivo feminino. Então, vocês vão escrever aqui, tá? E agora, vou reescrever a frase trocando o substantivo feijões por feijão. Então, a mesma frase. No meio do caminho, encontrou um vendedor ambulante com o quê? Com feijão, certo? Com um feijão aí. Então, uns vai trocar o artigo uns por um feijão colorido, certo? Brilhante e vistoso. Olha lá, o que vai acontecer com os S's? As palavras que estão no plural, elas vão voltar ou vão passar para o singular, que dizia ser feijão encantado. Então, tudo que está plural vai passar para o singular. Então, é essa mudança que vai acontecer. As palavras que estão no plural ficarão no singular, ok? Então, para indicar as características aos substantivos, utilizamos alguns adjetivos. O adjetivo combina em gênero, certo? Feminino ou masculino. Ele combina em número, que ele pode estar no singular ou no plural, como foi o caso aí das atividades anteriores. Com o substantivo que acompanha, certo? Então, por exemplo, vendedor esperto. Então, está aí, vendedor masculino está no singular e esperto também. Se for passar para o feminino, o que vai ir para o plural? Vai modificar aí o final, vendedor, vendedoras, esperto, espertas, ok? Então, agora vocês vão formar uma frase utilizando os adjetivos a seguir. Esperto. O menino era esperto. Então, criar as frases, tá? Com uma palavra diferente, cabulosa e atrapalhado, ok? Essas palavras, não vai modificar a palavra, tem que ser a mesma palavra, tá? A professora ou professor de educação física é atrapalhado, por exemplo. Leia mais um trecho da história de João e o pé de feijão. E agora? Depois que a mãe pediu para vender a vaca, o João fez, ele era obediente. Só que ele
acabou trocando a vaca por feijões no meio do caminho. Aí o que aconteceu agora? A mãe ficou nervosíssima, o menino bobo, trocar nossa preciosa vaca por meia dúzia de feijões? Estamos arruinados, e atirou os feijões pela janela. E lá se foi João para a cama, triste, porque a mãe não havia compreendido a beleza daqueles grãos. Ao amanhecer, para surpresa de João, um pé de feijão magicamente grande havia crescido no quintal. Resolveu escalar para ver onde terminaria aquela planta enorme. Passou várias camadas de nuvens até chegar a uma terra desconhecida, que lhe parecia deserta. Então, agora vocês irão copiar do texto a palavra que corresponde à resposta de cada pergunta. Então, como a mãe ficou com a venda que o menino fez? Então, a mãe ficou nervosíssima. Então, vocês vão colocar ali. Copie do texto a palavra. Então, pintem lá a palavra, grifem e transcrevam aqui embaixo. O que a vaca era para a família? Trocar nossa preciosa vaca. Então, a vaca ela era preciosa. Como a mãe julgava que ficariam sem o dinheiro? Como que eles ficariam? Arruinados, certo? Então, vamos ver lá. Como o menino ficou com a reação da mãe? Grifem lá, tá? E escrevam aí. O que a mãe João não compreendeu sobre os grãos? Que eles eram o quê? Grifem lá e transcrevam. Como era a planta que cresceu no quintal? Tá? Como era a terra que o menino chegou? Então, vocês vão grifar e transcrever. Depois, vão comparar as frases a seguir. O pé de feijão era mágico, o pé de feijão era grande e enorme, a planta era mágica, a planta era grande e enorme. Que mudança aconteceu no adjetivo mágico para indicar o feminino? Então, olha lá. O que aconteceu? Mudou-se o final. Não foi isso que aconteceu? Tirou o A, tirou o O e colocou a letra A. Então, vocês vão explicar. Pelo que foi possível observar, quais adjetivos são uniformes, ou seja, apresentam uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino? Grande, enorme ou mágico? Então, qual dessas palavras aí, os adjetivos permaneceram do mesmo jeito? São duas palavras aí, tá? Nós vimos aí que mágico mudou, né? Então, não permaneceu do mesmo jeito. Para passar para o feminino, ficou mágico, planta mágica, pé de feijão mágico, ok? Então, quais são as palavras que permaneceram do mesmo jeito? Grande e enorme. Então, vocês vão grifar aí, marcar. Então, vamos escolher um dos adjetivos da atividade anterior e formar uma frase usando-o, tá bom? Então, dois adjetivos aí, pode ser mágico, enorme, ok? Escrever aí uma frase. Aqui no número 7, vocês vão ler mais um trecho da história. Agora eu vou deixar para vocês. Vocês vão ver o que aconteceu aí, tá? Com a história. Depois de fazer a leitura, vocês vão marcar aí quais são as características apresentadas no texto. A harpa. O que era a harpa? Então, quando vocês forem ler, vocês grifam lá que a harpa era o quê? E vão escrever aqui na frente. Os ovos que a galinha botava. Qual é a característica que foi dada para os ovos? E o gigante? Como era o gigante? Que falava ali no texto. Vão escrever aí. Depois, vocês vão comparar as frases a seguir. O gigante é um homem grande. Esse gigante é um homem grande. Então, que adjetivo acompanha o substantivo homem na frase 1? E que adjetivo acompanha o substantivo homem na frase 2? Qual é o substantivo que acompanha?
palavra homem, ok? Vou escrever. Daí o adjetivo tem o mesmo significado nas duas frases? O gigante é um homem grande, quer dizer a estatura. E esse gigante é um grande homem, quer dizer que é um homem. O que é ali que fala? Que esse gigante é um homem generoso, será? Bondoso? Ou é um homem bravo? Como que ele é? Então, vocês vão escrever aí, tá? Será que é um homem digno? Como que é esse homem? Então, vou escrever aí o adjetivo que tem aí, tá? Ok? Então, vamos reescrever depois as palavras aí, alterando a posição dos adjetivos e o sentido na frase. Então, João era um menino pobre. Então, como que vai ficar aqui? Vocês vão alterar? Vai ficar assim. Vou fazer o primeiro, depois vocês fazem os outros, tá? Só vão modificar aqui o adjetivo, a posição. Então, João era um pobre menino, tá? Vão só inverter aí o adjetivo e o substantivo. No próximo, a mesma coisa. A mulher era uma empregada simples. A mulher era uma simples e depois empregada, ok? João conheceu uma nova amiga. O que vai ser feito aqui? Inverter o substantivo com o adjetivo, tá? Então, para a nossa aula de língua portuguesa é isso, tá? Eu vou deixar aqui a página do Pequeno Príncipe para vocês fazerem a leitura, tá? Vocês vão fazer a leitura aí no capítulo 13, tá? Que ele visita lá o quarto planeta, que ele encontra um homem de negócios, tá? Então, vocês podem pausar aí, tá? Façam a leitura. Ok? Eu vou deixar para vocês aí essa parte, para vocês lerem aí do Pequeno Príncipe, tá? Então, nossa aula é essa, ok? Até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aí online, tá? Tchau, tchau.